Dia 25 de dezembro de 2021, 14 horas e 53 minutos, sábado. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta data pela leitura desta obra, Lírios de Esperança, uma obra psicografada pelo médium Vanderlei S. de Oliveira, ditada pelo espírito Hermance Dufour, da editora Dufour. Estamos no capítulo 3º, Medidas Impostergáveis. Olha, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. Capítulo 3º, item 7º, de O Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra sábia de nosso diretor revestiu-se de caráter emergencial. Os cooperadores do Hospital Esperança recebemos-la como uma convocação para medidas inadiáveis, medidas impostergáveis. A hora presente reclamava maior soma de informações sobre a natureza das provas depois da morte. Diversas equipes se mobilizaram ante os alvitres de Eurípides para traçar planos. Após o término da inspirada explanação, Dona Modesta convidou o professor Cícero e o doutor Inácio ao seu gabinete particular a fim de se organizarem. Inácio: creio que acabamos de obter endosso a velhos anseios. Abriu o diálogo Dona Modesta. Modesta, você sabe há quanto tempo espero para levar ao plano físico um noticiário franco e destemido sobre a situação dos espíritas nesta casa, neste nosocômio de recuperação de saúde mental. Adoraria assustar um bocado de gente. Chega de sustos, Inácio. O momento nos pede clareza. Entretanto, com objetivos puramente educativos. De nada nos valerá surpreender ao invés de educar. Jamais devemos esquecer este foco, atalhou o professor. Nossos confrades na terra
especialmente os operários da mediunidade e transição. As colocações de Eurípides foram decisivas. Imperioso oferecer-lhes mais vasta noção sobre o momento que atravessamos. De fato, as cartilhas, os engessamentos e os mentores culturais de sofismas, aqueles irmãos de boa vontade que fizeram cartilhas junto às lides espíritas, no tocante à operosidade da mediunidade. Somente deixarão de existir esses mentores culturais de sofismas e as tais cartilhas quando fomentarmos a lucidez pelo bom senso. Eu continuo intrigado sobre como escalar essa montanha de condicionamentos sem dinamitar. Sim, Inácio, sua assertiva não deixa de ter fundamento, aclarou Dona Modesta. Desde que apliquemos farta dose de lógica e de instrução moral junto às novidades contundentes que denotam os paradigmas entre uma xícara de chá e outra. Os três ceareiros continuam a conversa. O professor, sempre muito ponderado, procurava oferecer um roteiro para as medidas da hora. A evolução é uma lei natural norteada por ciclos. Homens e instituições, ideias e fenômenos da natureza obedecem ao sublime princípio da emancipação ordenada. Nascer, renascer, infância, maturidade, semeadura, colheita, emancipação ordenada. O Espiritismo alcança o seu período de maioridade. É a etapa na qual ocorre a ceifa. Instante divino de definições, tendo em vista o futuro de emancipação e glória, a que tudo e todos se destinam à vida. Esse ciclo de ceifa orienta-se pela separação do joio do trigo, dos de boa vontade e dos renitentes. Após crescerem juntos, é mister discernir para que servirá o futuro da plantação. Após mais de um século de espiritismo prático em terras brasileiras, desponta
um momento de avaliação face aos horizontes novos que se descortinam para a nossa abençoada colmeia doutrinária. Hora de pesar as conquistas, hora de construir parâmetros adequados às necessidades no momento presente. Espiritismo é ação, é dinamismo. Somos todos conclamados a ressignificar, conclamados a repensar, todos conclamados a avaliar, a edificar. Desde o surgimento do Guia dos Médiuns e Experimentadores, o Livro dos Médiuns, lançado em janeiro de 1861, o mundo ganhou o mais lúcido roteiro de condução das forças psíquicas, inspirados em suas abordagens profundas e seguras, médiuns e doutrinadores lançaram-se ao exercício. As conquistas foram ilimitadas. Mais de um século de vivências com o mundo espiritual, através das céleres reuniões mediúnicas, foi suficiente para a consolidação de uma noção clara, consciente, de imortalidade entre os encarnados. Embora acanhadas para um orbe que passou por milênios na ignorância intencional sobre as realidades extrafísicas. Essas foram muito significativas, foram passos significativos. A hora da maioridade é. A hora da maioridade é. No entanto, uma chamada à mais vasta investigação nos domínios da vida futura. A hora da maioridade é, no entanto, uma chamada à mais vasta investigação nos domínios da vida futura. Imprescindível superar conceitos,
barreiras culturais, erguidas no valioso laboratório do intercâmbio intermundos. Todo o saber acumulado deverá conduzir às novas sondagens, com propósitos educativos. Assim como Allan Kardec lançou-se na pesquisa honesta dos fenômenos, contrariando todas as opiniões a respeito de sua atividade, hoje os aprendizes da mediunidade que almejam servir a causa do Cristo são convocados a imprescindíveis discussões. Até onde a cultura das convenções, que avassalou o psiquismo de inúmeros cooperadores na seara, terá igualmente penetrado nesse campo sagrado da relação interdimensional. Os parâmetros estabelecidos como roteiros de segurança mediúnica não estarão, em verdade, constituindo fortes amarras ao progresso das práticas de intercâmbio? Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distante do dogmatismo? Como edificar grupos de servidores mais adequados ao imperativo da hora de transição? Como resgatar e como utilizar espontaneidade? Que noções cristãs exarar sobre educação mediúnica? Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviços mediúnicos em tempos de transição? Excelente reflexão, professor, manifestou Dona Modesta. Sem dúvida, essas indagações são pertinentes ao contexto de muitas histórias que nós conhecemos neste hospital de recuperação de espíritas falidos. Exclamou o médico uberambense. Daí, por que não oferecer aos companheiros na carne uma nova série de obras que retratam os sucessos e os insucessos dos espíritas? Não só dos espíritas, mas dos amantes da mensagem cristã. Que seja, Dona Modesta. O que importa é o casuísmo. Para mim, os escritores espirituais foram muito generosos, poupando notícias nesse particular.
as falências dos operadores do Cristo, asseverou com a sua típica sinceridade o doutor Inácio. Generosos não, Inácio. Foram compassivos, retrucou o professor. Pode ser. Ainda assim, o momento do susto é necessário. O momento pede um susto, insistiu o doutor. Tenho certeza, Inácio, que de sua ligação com os médiuns uberabenses será o caminho certo para o recado, os recados mais diretos. Essa será uma vertente a seguir. Esta será uma vertente a seguir. O momento do susto. Por outra análise, Eurípides tem demonstrado enorme esforço na formação de trincheiras do amor cristão, do amor humanitário. Fale-nos um pouco mais de sua experiência no assunto, professor, solicitou Dona Modesta. Em todas as épocas, os inventores, descobridores, cientistas, expoentes da cultura, educadores, religiosos, tiveram a proteção de frentes solícitas e benfazejas, a fim de exercerem suas missões e compromissos. Trincheiras de amor sempre foram organizadas em torno de quantos acalentam e vivenciam sonhos de progresso e amor. Se esse é o dinamismo do mais alto em favor de quantos cuidam do avanço linear no planeta, ou do planeta, que se dirá daqueles cuja tarefa é abrir os olhos dos homens, verticalizando a mentalidade, verticalizando a ação para os destinatários ou para os destinos além da vida material. Os vanguardeiros da espiritualização sempre são alvos da misericórdia celeste no cumprimento de seus mistérios. Por essa razão, nossa fala converge para um apelo clamoroso e urgente na formação de trincheiras de amor para o planeta em transição. Tais medidas fizeram-se indispensáveis e algumas vezes insubstituíveis para que os projetos da caridade e resgate em tempos de transição planetária. Os serviços defensivos do bem
nessa etapa de mutações, são indispensáveis. Urge a criação de polos de retaguarda e refazimento espiritual. Toda pequenina luz que se acende no bem é tremendamente procurada pelo movimento das trevas densas. Difícil avançar na direção da luz sem a inspiração e sem o equilíbrio e sem imutabilidade. Corrigindo. E sem imunidade. Não garantimos por muito tempo as aspirações nobres. Repetindo. Os serviços defensivos do bem, nessa etapa de mutações, são imprescindíveis. Urge a criação de polos de retaguarda e refazimento espiritual. Toda pequenina luz que se acende no bem é tremendamente procurada pelas trevas densas. Difícil avançar na direção da luz sem a inspiração e o equilíbrio. A inspiração que vem do alto e o equilíbrio. O esforço de manutenção da comunhão com o mais alto por parte do seareiro. E sem imunidade, sem a casca grossa da proteção, da elevação do seareiro, não garantimos por muito tempo as aspirações nobres ou os sequentes trabalhos decorrentes dessas aspirações. Os ataques e a criatividade dos gênios da perversidade nunca foram tão pujantes. Repetindo, os ataques e as criatividades dos gênios da perversidade nunca foram tão pujantes. Essa é a lei. É preciso que o inferno procure o céu para experimentá-lo e acabe concluindo sobre a conveniência de aceitá-lo. Repetindo, é preciso que o inferno procure o céu para examiná-lo. E acabe concluindo sobre a conveniência de aceitá-lo. O mal procura o bem para o testar e descobre que no bem há mais pujança, há mais beleza, há mais leveza, há mais construção para si próprio e para outrem do que nesses caminhos do homem velho.
Pesada nuvem se adensa na psicosfera terrena, proclamando a decisiva hora do reajuste. As espessas crostas do mal são cuspidas dos abismos e sobem à superfície em regime de higienização psíquica do planeta. Repetindo, pesada nuvem se adensa na psicosfera terrena, proclamando a decisiva hora do reajuste. As espessas crostas do planeta cospem dos abismos As espessas crostas do mal são cuspidas dos abismos e sobem à superfície, em regime de higienização psíquica do planeta. O melhor e o melhor de todos nós está misturado para que o bem observe e aprenda com o trabalho dos cearenses do Cristo. Uma marcha jamais vista em todos os tempos movimenta as regiões abissais da erraticidade. Tempo de transição. Repetindo, uma marcha jamais vista em todos os tempos movimenta as regiões abissais da erraticidade. Tempos de transição. Uma semi-civilização se esconde nas entranhas da subcrosta. Por lá enxameia a vida em estágios de precariedade e sordidez. São nossos irmãos, a nossa família, onde já estagiamos em eras anteriores, em eras remotas. Repetindo, uma semi-civilização se esconde nas entranhas da subcrosta. Por lá enxameia a vida em estágios de precariedade e sordidez. São nossos irmãos, são nossa família. Essas notícias não devem, porém, ser analisadas sob o clima apocalíptico de decadência, clima apocalíptico de ruína, muito ao contrário. Se a humanidade atrai a sua parcela enfermiça para cima, ou seja, eles saem da crosta para junto à humanidade, é porque adquiriu a humanidade recursos profiláticos para se curar. Essa é a ordem. Esse é o ciclo pelo qual passamos nessa casa de esperança chamada Terra. Repetindo, se a humanidade atrai uma parcela enfermiça para cima, é porque adquiriu os recursos profiláticos para se curar. Essa é a ordem. Esse é o ciclo pelo qual passamos nessa casa de esperança chamada
terra. Nos compromissos da espiritualização devem-se, repetindo, nos compromissos da espiritualização despedem-se do mundo físico os desbravadores da era do espírito, para que assumam os operários audaciosos da regeneração. Saem os desbravadores do espírito, da era do espírito, e entram os operários audaciosos da regeneração. Somente com muita coragem e desprendimento de convenções, desprendimento dos padrões rígidos, seremos capazes de estabelecer ambientes para que as sentinelas vigilantes do amor, nesse turbilhão de lutas e conflitos. Repetindo. Nos compromissos de espiritualização, despedem-se do mundo físico os desbravadores da era do espírito, para que assumam os operários audaciosos da regeneração. Somente com muita coragem e desprendimento das convenções, dos padrões rígidos, seremos capazes de estabelecer ambientes para sentinelas vigilantes, sentinelas do amor nesse turbilhão de lutas e conflitos. Os espíritas, nesse cenário, é convocado o espírita, nesse cenário, é convocado a severo chamado. Muito será pedido a quem muito foi dado, quem muito recebeu. A hora de romper com as amarras do receio. E a exemplo de Allan Kardec em Paris, romper com a cultura e do saber institucionalizado, lançar-se ao trabalho. Repetindo, o espírita nesse cenário é convocado a severo chamado. Muito será pedido a quem muito recebeu. A hora de romper com as amarras do receio. É a hora de romper com as amarras do receio. A exemplo do senhor Allan Kardec, em plena Paris da cultura, em plena Paris do saber institucionalizado, e lançar-se ao trabalho, ressignificar. De certo, todo espírita consciente, por fazer parte da sociedade encarnada, deverá agir como um cidadão cuja tarefa é realizar o seu papel responsável na erradicação dos males coletivos em todas as esferas. Repetindo, de certo, todo espírita consciente, por fazer parte da sociedade encarnada, deverá agir como cidadão cuja tarefa é realizar o seu papel responsável na erradicação dos males coletivos em todas as esferas. Lê do engano,
todavia, será ignorar que a origem de todos os males humanos, em todas as épocas, sempre teve como raiz os sítios da perversidade, organizados há mais de 10.000 anos, nas grotescas localidades da vida errática. Repetindo, de certo, todo espírita consciente por fazer parte da sociedade encarnada deverá agir como cidadão cujas tarefas é realizar o papel responsável na erradicação dos males coletivos em todas as esferas. Lendo engano, todavia, será ignorar que a origem de todos os males humanos em todas as épocas sempre teve como raiz os sítios de perversidade, organizados há mais de 10.000 anos nas grotescas localidades da vida errática. Um comentário. O mundo espiritual lá de baixo, há mais de 10.000 anos, tem programado toda essa sordidez que está vicejando na nossa sociedade atual e nas sociedades anteriores. Isso é inequívoco, o espírita tem que saber disso. Mas que no momento do testemunho, no momento de dizer não ao chefe, dizer não ao cliente, dizer não ao político, expressar a sua lucidez e pagar o preço, não dá mais para ser outra coisa que não trabalhadores conscientes, pessoas cuja transparência no que pensa e no que sente deve ser exortada, deve ser exposto, colocado à luz no candeeiro, para que essa turma, hipnotizada pela turma lá de baixo, possa ter uma referência, um norte, uma bússola. Somos cidadãos cósmicos, viajantes da eternidade. Cabe-nos, neste momento histórico, dar o nosso testemunho. Ninguém em são juízo vai querer resolver os problemas do mundo dentro de uma reunião mediúnica, de amparo, descuidando da tarefa de responsabilidade social. Então o espírita, atento às coisas do espírito, muitas das vezes esquece de estar atento às coisas da cidadania. Somos todos espíritos encarnados. Se devemos lidar com zelo, responsabilidade, autenticidade, transparência com as coisas para com os nossos irmãos desencarnados, por que não fazer o mesmo junto à sociedade em que vivemos? Mas o nosso apelo desta hora é para a formação de grupos conscientes, dispostos a cooperarem em uma das mais árduas medidas de saneamento e de solução ante os destinos novos da humanidade. Repetindo, ninguém em são juízo vai querer resolver os problemas do mundo dentro de uma reunião mediúnica, de amparo, descuidando das tarefas de responsabilidade social onde está encarnado e onde convive. Mas o nosso apelo dessa hora é a formação de grupos conscientes, de uma legião de irmãos despertos,
dispostos a cooperarem em uma das mais árduas medidas de saneamento e solução ante os destinos novos da humanidade. A vida, nesses antros nauseantes, fétidos. A vida nesses antros fétidos e nauseantes. Cabe-nos enxertá-los de esperança, para recobrarem a lucidez. A vida nesses antros fétidos e nauseantes. Cabe-nos enxertá-los de esperança, para recobrarem a lucidez. A vida nesses pântanos de amargura. Compete-nos nutri-los de carinho para sentirem que podem recomeçar, repetir. A vida nesses pântanos de amargura, de prisão junto às sombras de si próprio, a desilusão, o não reconhecimento das próprias possibilidades. Compete-nos nutri-los de carinho, para sentirem que podem recomeçar. Nesses pântanos de dor, existem lírios exuberantes, capazes de refletir a luz do sol. É a nossa família, que ficou no tempo mendigando nosso amor. Apresentam-se iludidos pelo orgulho, e fazendo-se de fortes, vingativos. Entretanto, amam e amam muito. Nosso desafio é amá-los ainda mais, para que descubram o quanto vale viver plenamente, retomar o caminho comum de todos nós para Deus. Busquemos os nossos lírios, repetindo, nesses pântanos de dor, existem lírios exuberantes, capazes de refletir a luz do sol. É a nossa família que ficou no tempo, mendigando o nosso amor. Apresentam-se iludidos pelo orgulho, egoísmo, fantasiando-se de fortes e vingativos. Entretanto, amam
e amam muito. Nosso desafio é amá-los ainda mais, para descobrirem que vale o esforço de viver plenamente e retomar nossa leira junto aos caminhos de Deus. Então, busquemos estes nossos lírios mergulhados em charcos de orgulho e egoísmo. Depois de uma pausa em que se mostrava sobremaneira emocionado, continuou o professor. Nossos números de censo são muito próximos do censo humano. No período de vida, no período da vida, no Cristo à Terra, a faixa estimativa populacional girava na ordem de 300 milhões de almas encarnadas. Nessa ocasião, os censos do mais alto notificaram que, entre os encarnados e desencarnados, a Terra possuía uma população geral na ordem de 20 bilhões de almas. Nunca aconteceram tantas reencarnações na humanidade, até essa época. Depois houve um declínio acentuado em virtude da precária condição de vida na derrocada do Império Romano, reduzindo a população humana a menos de 200 milhões de criaturas no corpo físico. Somente no segundo milênio da era cristã, a população voltou a crescer vertiginosamente, atingindo pouco mais de 500 milhões de almas na carne até o século XV. Em 1900, o contingente girava em torno de 1 bilhão e 600 milhões. Mas somente após 1950 encontramos o período decisivo da humanidade. Viramos o milênio com a estimativa da população terrena de 6,5 bilhões de espíritos no corpo e com uma população geral de 30 bilhões de criaturas. Olha que interessante. Lá no começo, 20 bilhões de almas. Agora 30 bilhões. Quer dizer, foram acrescidas à escola do Cristo mais 10 bilhões de espíritos. Então nós estamos tendo uma estatística aqui, ó. Hoje nós estamos em 8 bilhões de pessoas e 30 bilhões no mundo espiritual. Essa projeção nos auxilia a concluir que em certas épocas os serviços socorristas realizaram-se totalmente na vida espiritual, considerando ser inexequível efetivá-lo com a participação humana. Depois da doutrina espírita e da experiência adquirida em mais de 100 anos de atividades mediúnicas, o cenário é outro. Hoje, são mais de 6 bilhões de espíritos no corpo e nunca a Terra passou por tão diferenciado processo de êxodo, migração, emigração de espírito entre mundos.
no sentido físico e extrasensorial. A senhora tem reflexões mais claras, Dona Modesta, sobre o significado desses dados? É verdade, professor. Venho analisando-os para ter uma noção mais fiel sobre a extensão do trabalho que nos aguarda nesse século, junto aos servidores da mediunidade de ambas as esferas. A Terra tem hoje pouco mais de 6 bilhões de almas, envergando o corpo carnal. Isso na época da produção do livro, certo? Em 2005. Agora nós estamos em 2021. 8 bilhões aproximadamente de almas encarnadas. A Terra tem hoje pouco mais de 6 bilhões de almas envergando o corpo carnal. Sua população geral, conforme censos do mais alto, chega à faixa de 30 bilhões de criaturas atraídas pelo magnetismo e lutas do planeta. No contingente geral, temos 20% dos habitantes reencarnados, o que possibilita pensar em 4 almas de cá para cada uma na vida física. Através de controles bem mais elaborados e sem margem de falhas, as equipes de celestes sociólogos que orientam os destinos dos continentes destacam que 4 bilhões desses 6 bilhões reencarnados são almas doentes que purgam dolorosos processos de reeducação. Os outros 2 bilhões são corações na busca ostensiva de sua recuperação, entre os quais pouquíssimas vezes encontramos os chamados missionários coletivos ou encarregados de outorgas específicas que venham a corroborar com o planejamento do progresso e do bem-estar social. Algo muito similar se sucedeu com outros 24 bilhões da população terrena na erraticidade. Temos 12 bilhões de desencarnados em patamares de luta e sofrimento. 6 bilhões de almas meridianas que cooperam eficazmente nas tarefas regenerativas dos outros. E mais 6 bilhões de condutores elevados, entre os quais se encontram os avatares, que velam pelo grande plano do Cristo para o orbe, missionários, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores, auxiliares galácticos, a maioria deles liberados da reencarnação, ou ainda inúmeros homens e mulheres comuns que venceram as provas expiatórias no suceder das reencarnações. Algumas interferências tornam-se necessárias para que possamos apresentar propostas de serviço e cooperação inadiáveis aos amigos no corpo, somando-se à aglomeração de seres em franca condição de dor e doença.
temos um total de 16 bilhões em ambos os lados da vida, diluídos em 4 bilhões no corpo e mais de 12 bilhões nas regiões de pavor e desequilíbrio do nosso plano, do plano espiritual. Uma média de 3 almas em crise para cada uma em tormenta na vida física, totalizando um pouco mais de 50% da população geral do orbe. Desses 16 bilhões, encontramos 4 bilhões de almas, apesar de enfermas, em franca busca do bem. Outros 4 bilhões são criaturas perversas, que deliberadamente agem no mal. Os 8 bilhões restantes se encontram em postura de indiferença, indecisão, com fortes apelos para a apatia, o desânimo. Essa faixa de 12 bilhões de enfermos traz em comum a falta de idealismo superior e o apego às questões materiais. 2 traços que se distribuem de conformidade com a individualidade. Seus pendores, seus valores, sua cultura, e daqueles 4 bilhões de irmãos nossos que gerenciam o mal através da perversidade, temos hoje nada menos que 1 bilhão deles em plena sociedade terrena, destilando o fel da cultura nociva, da atitude insana, enquanto outros 3 bilhões ainda guardam os postos mais elevados nas ordenações infernais, junto às esferas extrafísicas. Imagine uma casa terrena com 5 membros na família que considerem que, no mínimo, mais 20 entidades ali transitam quase que diuturnamente. O critério que define essas aproximações são variados e multifacetados, criando as mais infinitas formas de interação e convivência. Tomando por base a colocação de O Livro dos Médiuns, item 232, temos: consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se somarmos ou se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio deles. O Brasil insere-se como o grande polo magnético que renova e alivia as dores humanas pela força natural que irradia de seu povo e de seu solo. Fé espontânea, natureza rica
fontes inesgotáveis de atração para quantos se encontram sem norte na vida espiritual. Razão pela qual este torrão tem funcionado como um centro de gravidade para todas as questões que dizem respeito à história e os caminhos da Terra. Nessa etapa chamada transição, torna-se indispensável alargar os horizontes dos depositários da revelação espírita, a fim de não reduzirem a míseros informes literários a complexidade das operações de que se revestem esses períodos decisivos para o futuro. Transição é o período que separa dois ciclos. Passamos nesse instante pela transição entre o círculo provacional para o ciclo regenerativo. Além de fatores sociopolíticos e econômicos, o traço indelével dessa metamorfose é, antes de tudo, espiritual. Repetindo, além dos fatores sociopolíticos, econômicos, o traço indelével dessa metamorfose é, antes de tudo, espiritual. Os caracteres do homem civilizado são claros, conforme o Livro dos Espíritos, na questão 793. Todavia não tereis verdadeiramente o direito a dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade houver banido os vícios que desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. A moralização do planeta é a condição essencial para que se instale a era da regeneração. Esses dados deveriam ser os primeiros a serem revelados ao plano físico, intercedeu o Dr. Inácio. Somente estando por aqui para ter noção do significado de uma tarefa de intercâmbio nesse cenário de lutas globais. Exatamente, Inácio, é esse um foco importantíssimo. Voltou a insistir. Ah, lá vem o cabeça dura, descontraiu Dona Modesta. Você sabe, Modesta? Claro que sim, você adoraria dar notícias sobre os infernos. Quem sabe os espíritas
Que sabem os espíritas sobre os dragões? As 7 organizações do mal, a origem do Lúcifer, a influência das falanges perversas na raiz do mal. Que noções possuem sobre a antropologia da maldade organizada no planeta? Será que já ouviram falar sobre as escórias, o vampirismo assistido? Será que já ouviram falar sobre os vibriões? Quem revelou algo sobre os 7 vales da perversidade e o cinturão vibratório que agasalha a humanidade? Quantos conhecem sobre as relações entre a religião e as ordenações das hostes do mal? Quais informações possuem sobre a vida social nessa semi-civilização? Que os espíritas conhecem além do umbral? Repetindo. Lá vem o cabeça dura, descontraiu Dona Modesta. Você já sabe, Modesta. Claro que sim. Você adoraria dar notícias sobre os infernos. Que sabem os espíritas sobre dragões, as 7 organizações do mal, a origem do Lúcifer, a influência das falanges perversas na raiz do mal. Que noções possuem sobre a antropologia da maldade organizada no planeta? Será que já ouviram falar sobre as escórias, o vampirismo assistido e os vibriões? Quem revelou algo sobre os 7 vales da perversidade, o cinturão vibratório que agasalha a humanidade? Quantos conhecem sobre as relações entre a religião e as ordenações das hostes do mal? Quais informações possuem sobre a vida social nesta semicivilização? Que conhecem os espíritas além do umbral? E acreditariam? Aparteu o professor. Certamente teriam dificuldades se eu mesmo, estando aqui, me assusto, ainda hoje com o que vejo. Que se dirá no plano físico? Apesar disso, a hora chegou e estamos convocados a novos procedimentos. Inácio tem razão, professor. Eurípides referiu-se às parábolas das bodas. Não podemos pensar naqueles que são considerados os aprovadores das purezas doutrinárias. Se desejamos servir ao Cristo, se nossos propósitos forem honestos e consistentes, serão ouvidos pelas almas livres das amarras culturais e dispostas a dilatar sua visão espiritual. Só não podemos ser ingênuos, concluiu Dona Modesta. Nossa coragem não pode ser ingênua. Nisso concordo, completou o doutor Inácio. E o professor, o que pensa? Realmente compete-nos informar
sobre a extensão do mal, para chamar os homens a dimensionar o serviço que nos aguarda. Entretanto, haveremos igualmente de noticiar sobre as medidas salvadoras do bem a fim de incentivar o otimismo. O excremento mental de excessiva parcela da humanidade em geral decorre do hábito primitivo e de atitudes perversas. Contamina a psicosfera terrena. Entretanto, havemos igualmente de noticiar sobre medidas salvadoras do bem a fim de incentivar o otimismo. O excremento mental de excessiva parcela da humanidade em geral decorre de hábitos primitivos e de atitudes perversas. Contamina a psicosfera do planeta com espessa nuvem bacteriana, capaz de provocar desequilíbrios de variados matizes, organizações que envelheceram nas técnicas do mal, organizações que envelheceram na sordidez, crueldade e da inteligência beligerante, mas que nunca agiram, mas que nunca agitam seus bastonetes de ódio contra as felizes investidas do mais alto, em seus túmulos de maldade. Essa matéria mental por si apresenta pesado ônus para o psiquismo humano. Por si só representa pesado. Essa matéria mental por si só representa pesado ônus para o psiquismo humano. Por si, que para se ver livre do seu contrário, do seu contágio, carece de severo regime de anseio nos pensamentos, nos costumes, na oração defensiva, na meditação, na ação benfazeja. Repetindo, essa matéria mental, ou seja, das organizações que envelheceram nas técnicas do mal, da sordidez, da crueldade, da inteligência beligerante, lançando bastonetes de ódio, são pesado ônus para o psiquismo humano, que para se ver livre de seu contágio, carece de asseio nos pensamentos, severo regime de asseio nos pensamentos, asseio nos costumes, asseio através da oração defensiva, asseio através da meditação, asseio através da ação no bem, da ação benfazeja. Estamos todos, sem exceção, a serviço de programa regenerativo da humanidade, planejado pelo Cristo para a instauração da era do Espírito na Terra. Todos convocados, sem exceção, os corações apaixonados pelos interesses maiores
assumem espontâneo retorno à vida material no desafio dos testemunhos. Repetindo, os corações apaixonados pelos interesses maiores assumem espontâneo retorno à vida material no desafio dos testemunhos. Outro tanto que já se encontram nos ofícios de espiritualização são convidados a trabalhar pela escória das trevas em ambos os planos da vida. A encarnação nesse clímax vale por mais duas, considerando o aproveitamento que se fará. A encarnação nesse clímax vale por duas, considerando o aproveitamento que se fará. Essa é a mensagem contida no Evangelho quanto aos trabalhadores da última hora, que receberam salário igual, mas que suam com mais intensidade, e os seus membros no trabalho ativo. Quem desdenhar semelhante quadro aqui apresentado por nós, certamente estará optando pela ilusão, que prefere tirar-nos a chance de enxergar, vislumbrar o desafio mais difícil, doloroso, sem detrimento das leiras confortáveis de labor, assemelhando-se ao lavrador que, pretextando prudência, não vai ao sol, não vai aos campos, aguardando farta colheita de frutos somente porque tem em seus celeiros os divinos grãos do Espiritismo. Repetindo, quem desdenhar semelhante quadro aqui apresentado por nós, certamente estará optando pela ilusão, que prefere tirar-nos a chance de enxergar, de vislumbrar os desafios mais dolorosos e difíceis, em detrimento das leiras confortáveis do labor, assemelhando-se ao lavrador que, pretextando prudência, não vai ao sol, não vai aos campos, aguarda a colheita farta de frutos somente porque tem em seus celeiros os divinos grãos do Espiritismo. Mensagens essas ainda não devem ser dirigidas a uma comunidade que não se sente responsabilizada por trocar horas de lazer pela edificação moral. Se muitos aprendizes ainda vacilam em acreditar que as trevas podem, com grande mestria, encarnar, reencarnar verdugos do vício e veleidade, como acreditarão em propostas voltadas para o sacrifício e o desprendimento? Se muitos médiuns ainda vacilam em deixar seus prazeres de final de semana, como receberem semelhantes notícias? Certamente para esses casos, os velhos chavões funcionarão como escape, justificativa. Por que mensagens tão desastrosas, quando o Espiritismo deve confortar? Por que notícias tão tristes, quando a boa nova é dar boas notícias? Outros ainda dirão o que pode nos conduzir essas ideias, se não ao terror, ao medo. Ainda outros dirão com que fim
espíritos do bem trariam estes assuntos. As perguntas se multiplicarão, embaladas pelo desculpismo, pela invigilância dos que costumam evadir-se ao dever, ou sentir o dever cumprido no limite das folgas. Porém, aos que destinamos esta convocação em regime de urgência, aos que destinamos este recado, os que podem compreendê-lo, uma vez que há um regime de urgência, será pedido muito equilíbrio entre o medo de dar novos passos e a prudência que nós próprios os conclamamos para não perderem-se nos labirintos da fascinação, do fanatismo. Tomemos, portanto, medidas no intuito de apressar a formação de novos horizontes aos lidadores espíritas, no que se refere ou no que concerne a mediunidade, que cada qual reúna a sua equipe, forme a sua patota e defina passos. Arrematou Dona Modesta. Próxima leitura será Novos Colaboradores, o item 4, página 57, da obra Lírios de Esperança. Senhor Jesus, Eurípides, Bezerra e tantos outros, cooperadores do Cristo, aqui estamos atendendo a este convite sagrado. Um pirilampo de luz em meio às nossas próprias dores, somadas às dores que nos circunvizinham. Aqui estamos, Senhor, e bem sabes da nossa indigência, dos embaraços que temos, para que nos reunirmos, nós outros e esta equipe do mais alto, que nos assegura o mínimo para que tudo realize, tudo aconteça. Esse temor é um divino convite, boa vontade, inovação em se entregar, como Eurípides, como Maria, como José. Faça-se faça-se em nossos corações, e todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, e os que ouvirem e entenderem a importância do momento. Faça-se em mim, Senhor, segundo a vontade do Pai. Nossas vidas estão
vossa mercê, Senhor. Te agradeço. Te louvo. Reconheço a importância do momento. Que possamos ser o pirilampo atraindo outros pirilampos. A vitória do amor, da compaixão, da caridade é irrefreável. Que nós não venhamos a nos iludir como o já fizemos tantas e tantas vezes diante deste desafio. Obrigado por tudo, Senhor. Que esse instante se irradie para todos os demais em nossas vidas.